Saudações, sejam bem-vindos ao primeiro podcast sobre voduns, comigo, bruxo e mago Magno Constantino. Hoje nós vamos falar sobre o vodun Legba, pronuncia-se Lebá. Durante o primeiro Império Egípcio, a primordial escrita registrou os primeiros conceitos religiosos que contavam estar todo o universo contido entre duas serpentes. Uma, superior, cujo nome era Tefnut, se referia à abóbada celestial da terra, com a inferior, Shu, representando toda a vida terrestre. As serpentes eram comandadas pelo deus Atum, e a vida terrestre veio por uma masturbação dele, derramando o esperma em Shu e fecundando-a. No primeiro império, os egípcios já usavam escravos negros capturados das tribos pertencentes ao norte do atual Sudão, e que, alguns séculos após, surgiram novamente para as matas ao sul, tornando-se nômades, com linguagem já silábica, e uma religião que também se baseava em uma serpente sagrada, Dan, que diferia das duas serpentes por ser única e circular. Para preencher o grande espaço contido no universo que a cercava, Dan deu origem à grande avó Nanã. Naquela linguagem da época, Nã significa mãe, logo Nanã era mãe duas vezes. A primeira providência tomada por Nanã foi devolver para Dan as duas essências de vida que ela herdara dela, colocando a feminina, Bétodo, em um dos seus olhos e dando origem a Mau, lua-mãe, e no outro a essência masculina, Dadá-Sebo, fazendo nascer Lissá, sol, pai. Assim, os dois olhos de Dan ganharam vida própria nos dois lados opostos do mundo que ela continha dentro de si. Passados-se alguns anos depois, Nanã fez com que Lissá usasse a energia dele, Dadá-Sebo, para gerar um grande e dourado calor, o que resultou inicialmente em uma pasta muito quente, com o formato de esfera. Em seguida, fez o mesmo com Mau, que usando a sua energia, Bétodo, transformou-se em um olho de furacão, para em seguida despejar sobre a esfera incandescente que Lissá havia criado chuvas torrenciais durante séculos, até que a esfera esfriasse por fora, mas ficasse sempre quente por dentro. Enquanto Mau derramava toda aquela água sobre a esfera Lissá, os anéis do corpo de Dan foram surgindo nos pedaços da massa quente, que resfriadas viraram rochas, batizadas por Nanã como Yanji, Yan, mãe, Dji, nascer. Com a terra já pronta, Mau e Lissá geraram Lebá, como sucessor de Andi, para cuidar de uma das partes de Dan, a terra, criada por seus dois olhos vitalizados por Nanã com suas essências de vida. Para aquele povo recém-criado, em região distante do mar, Lebá nasceu pelos voduns, e não como Exu, nome que só ganharia milênios após, quando estes nômades chegassem ao oeste da África, banhado pelo Oceano Atlântico, e miscigenasse a cultura religiosa com a dos povos iorubanos, que mesmo não tendo recebido na religião a influência egípcia, possuía uma linguagem silábica muito parecida com a daqueles estrangeiros, batizados por eles como Jejes, o que deu origem aos povos Nagô e Iorubanos na África Ocidental. Curiosamente, mesmo por ter desenvolvido a linguagem sem influências do Egito, o som do nome Exu lembra muito bem a serpente inferior da sua religião no primeiro império, Shu, que recebeu o esperma do deus Atum para gerar a vida. A curiosidade sobre o som Shu com referência ao administrador da terra aumenta mais ainda quando observamos que lá, no ponto final da trajetória dessa mesma escrita, a Suméria, que ficava bem distante daquela religião africana, apresenta a seguinte passagem religiosa. Enlil, criador do mundo, tendo sido expulso da abóbada celestial, foi colocado no lado de baixo da terra, e lá, junto com a deusa Nanã, Lua,
criou o primeiro ser das profundezas, Erechukipau. Se dividirmos as sílabas deste nome sumeriano e tentarmos traduzi-lo pelo silabismo iorubano, teremos a seguinte tradução: Ere, criança, mais Exu mais Ki, cumprimentar mais Pao, saudação. Cumprimente e saúde o novo Exu. Historicamente, não se pode saber em que época ocorreu a fusão de jejes e iorubanos no povo Nagô, mas o nome Lebá persistiu em alguns povos e noutros ganhou o complemento Ará, que significa povo, ficando Lebara, povo de Exu. Lebara Vodum asa querer querer. Lebara Vodum asa querer querer. Esse canto nos dá a noção exata da chegada dos jejes à África Ocidental e da mistura dos conceitos religiosos, pois ao mesmo tempo em que trata da presença do Vodum Leba, ainda como Yanji, nos anéis do corpo de Dan, Azá, até nas coisas pequenas, querer, só que já saudado nos posteriores moldes religiosos vindo dos iorubanos. Adagoexu nos dê licença, Laroye, da aurora agradável, Olebara Vodum, Asa querer. Voltando à história ancestral de Leba como Vodum da criação, ele participou de todos os demais panteões, vindos após a chegada da vida na Terra. Para aproveitar o estudo da saudação, Laroye cita um dos Voduns da família de Leba, colocado por ele para auxiliar o Vodum Fá, e Fá para os iorubanos, nas suas leituras de destino, Abanukwe. A história religiosa dos Voduns teve um personagem marcante, mas não Vodum, por tratar-se apenas de um humano mortal, o caçador Odé, que, desobedecendo um oráculo de Fá, matou uma das filhas de Dan, Serpente, e ganhou como presente a morte. Por ser um excelente abridor de trilhas nas matas, trilhas essas aproveitadas tanto por Leba nos caminhos, como também pelo Vodum Gun, Ogum dos iorubanos. Leba e Gun agiram em conjunto para manter Odé na terra, ainda que fosse na condição de Egum, ancestral. Iniciaram essa missão primeiro pelo controle do destino através de Abanukwe, intervindo em Fá. O passo seguinte seria impedir que Odé cruzasse os portões da morte, comandados pela Vodum Nanambuluku. Como Leba e Nanã tinham aquela união primordial, estes já enviaram o Vodum da sua família para auxiliá-la com os pesados portões. O Vodum Ahamassa, Odé, não podia morrer e virar um simples Egum, pois teria uma outra história quando aquele povo nômade chegasse finalmente à morada final de Dan, profetizada por Fá desde os tempos de Egito, e que só virou fato milênios após na África Ocidental ao fundarem a região chamada Queto, onde os habitantes aproveitaram as lendas de Odé para criarem uma nova lenda semelhante para um novo orixá, Oxóssi, rei de Queto. Este seja, talvez, o real motivo que deu origens às várias lendas sobre um possível parentesco entre os posteriores orixás Leba, Ogum e Oxóssi, como irmãos, filhos de Iemanjá. Se observarmos bem as saudações que estes três orixás recebem, logo veremos o parentesco. Leba, Exu, Laroye, Odé, Oxóssi, Okiaro, Gun, Ogum, Ogunhê. Mas, nas originais lendas voduns, Leba veio da criação, Gun veio das guerras e dos metais, e o caçador Odé, ele, mais Dé, prender, capturar, ele caça, sequer era vodum, e sim um Egum retido na terra, o que justificou o seu posterior nome, Oxóssi, ele, mais Xó, prender, mais Si, existência, vida, Oxóssi, ele preso à vida. A exemplo do ocorrido com a maioria das mitologias, a Vodum apresentou diferentes estágios do poder sobre a Terra. Assim como os gregos tiveram primeiros os titãs, Oceano e Cronos, trocados pelos olímpicos Poseidon e Zeus,
No Segundo Império, o Egito trocou o criador Atum pelo deus Ptah, primordial verbo das escritas. Os Voduns também tiveram 2 referenciais no tempo. Foram 2 gerações para Dan, Nanã, Lissá e Lebá, uma onde eles eram a essência da criação, e outra após a chegada da vida dos homens na Terra, ao ganharem a qualidade de Voduns, cada qual a ser visto futuramente em postagens próprias e voltadas às posteriores condições de orixás no oeste africano. Aliás, o Vodun Lissá também era conhecido como Olissá, uma suposta tradução ou corruptela de orixá. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons estudos e fiat lux.